Boa tarde. Hoje vamos fazer a terceira live dessa série dos pilares sistêmicos. Vamos falar sobre equilíbrio de troca, tema muito importante. Vou aguardar a entrada do Bruno, que já deve estar chegando por aí. Quem estiver chegando, seja muito bem-vindo. O Bruno chegou. Deixa eu aceitar aqui a solicitação. Vamos ver se agora vai. Aê, bom dia ou boa tarde. Bom dia ou boa tarde, depende da... Tá no meio. Exato. Tudo bom? Tudo, e você, Bruno? Tudo jóia. Vamos aí para Tema mais um gostoso encontro. esse, hein? Todos são, né? Muito Eu não importante, sei qual que eu muito gosto mais. importante. É muito bom. Bem, Como olhar para tudo isso, né? sim, como dar e receber, como equilibrar as relações, né? Como ter É, vínculos fortificados. Eu a não imagem da coloquei aqui, balança. eu não coloquei aqui. Você consegue colocar o título da live aí, Bruno, nos comentários? Aí eu Deixa fixo, eu colocar. Tá. porque quem for chegando vai se informando. Então hoje eu quero começar, Bruno, falando algo muito óbvio, né, para todo mundo, mas que a gente esquece, que é assim: eu não sou o outro. E a gente teima em pautar a nossa vida como se o outro fosse como nós, né? Então a gente Uhum. espera que ele haja do mesmo jeito, a gente quer que ele demonstre amor do mesmo jeito que a gente demonstra, e por isso a gente acaba caindo em várias armadilhas, né? Mesmo peso, mesma medida, mesmas expectativas, mesmos modelos, sim. E Exatamente. exigir ou esperar que a outra pessoa entregue o mesmo que eu recebi é não querer se abrir para aquilo que a pessoa tem, né? É querer Sim. impor ou mesmo convencer. E aqui a gente vai falar sobre isso, né? Vamos Sobre os falar sobre riscos isso. dessa necessidade de querer convencer o outro, querer moldar o outro e, Sim. e se Mas eu fechar acho que antes, ao antes de, ampliar. sim, antes Uhum. de entrar, Bruno, acho que é legal a gente sempre fazer essa, né, dar Perspectiva. uma recapitulada assim no tema para aqueles que estão Sim, chegando hoje para a terceira live, que a gente está trazendo os pilares sistêmicos. E o que que isso quer dizer, né? Muita gente fala, nossa, nem entendo o que que isso quer dizer. São as regrinhas, né, as leis naturais que o Bert Hellinger descobriu que atuam em nós e que quando são descumpridas, aí surgem os enredamentos, aí surgem aqueles emaranhamentos, aqueles pesos, aqueles conflitos, aquelas questões que a gente tem, porque algo ali atrás no nosso sistema, dos nossos ancestrais, não foi visto, não foi incluído, não foi observado. Então, a gente está fazendo essa série de lives, essa é a terceira live, onde a gente vai falar sobre o terceiro pilar. Nós já falamos sobre isso. o pertencimento, já falamos sobre a ordem de chegada e hoje é o equilíbrio de troca, né, Bruno? Sim, são leis que atuam, independente de termos consciência ou não, conhecimento ou não. Leis naturais, assim como, novamente, eu trago o exemplo, né, da gravidade. A gravidade, ela atua independente de eu estar de acordo com ela ou não. Se eu soltar o papel vai cair. Ou, né? E essas leis, elas atuam nas nossas relações. Então, quando a gente começa a perceber e tomar consciência delas, a gente se percebe nas relações e as dinâmicas que se dão. Por que que algumas pessoas eu tenho tanto conflito, tanta dificuldade? Será que é só Exato. a questão é só a outra pessoa ou será que tem a ver com a minha postura, o meu lugar, talvez o meu olhar, né? O meu movimento de crítica, de julgamento, talvez a minha cobrança, a minha expectativa. Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre vida real, prático, Exato. aplicável. E acho que o mais legal é que quando a gente começa a entender que leis são essas, que regras são essas, Uhum, a gente pode já começar a sim. mudar certas coisas, a nos posicionarmos diferente na nossa vida, mesmo que a gente não Uhum. constele, mesmo que a gente não queira ou não possa constelar ou ainda não esteja pronto, né? Então hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio de troca. E o que que quer dizer isso, né? Porque parece tão simples. Bom,
A gente precisa dar e receber, mas não é tão simples assim, né? Não. Então, o Bert observou que para que as relações, os vínculos se fortaleçam, é necessário esse equilíbrio. Eu dou, e porque você recebeu e gosta de mim, você também me dá um pouquinho, sempre um pouquinho a mais. Isso seria o ideal, a troca positiva. E agora que eu me sinto de alguma forma vista e eu amo você e eu quero continuar esse relacionamento, eu dou e dou um pouquinho a mais. Então, isso seria a troca positiva, o que seria o ideal nos relacionamentos, né? Mas o que acontece geralmente é que nós não equilibramos essa troca. E aí, quando se desequilibra de tal forma, as relações se desfazem. Elas simplesmente não dão conta de seguir firmes, porque um se sente internamente credor do outro e o outro se sente devedor. E aí, nada que um faça é visto ou que o outro faça, e aí começa a vir tudo que isso traz, né? Culpa, ressentimento, raiva, né, Bruno? Sim, isso que você traz já é importante porque não se trata só na relação de casais, mas a relação com amigos é relacionamento com pessoas, e aqui depois a gente vai trazer, existe diferença sim, dependendo da pessoa com quem estamos nos relacionando, como se dá essa troca, por exemplo, os pais. Mas aqui vamos pensar nas pessoas que, casais, amigos, o que eu dou e o que eu recebo? Será que eu me permito receber? Ou eu tenho tanto para dar que eu não preciso receber? Será que eu olho para a outra pessoa e acredito que ela precisa muito e eu dou e tiro dela o direito de também dar? Então, algumas Será, perspectivas que a gente Bruno, observa, sim, que nós sufocamos o outro dando demais, né? Porque a gente sempre vê o contrário, assim, eu dou demais, nunca recebo, mas quantas vezes nós estamos sufocando o outro, dando sim. demais, e esse outro se ressente por isso. Porque a pessoa, você tira o direito da pessoa de retribuir, dela conseguir equilibrar e tira dela essa possibilidade de poder absorver o que está recebendo. Então, aquele excesso, ao invés de ser algo positivo, que vai ajudar, vai comprometer a relação. E o que Vai acontece? A pessoa acorrentar, vai acorrentar. acorrentar. Aí a pessoa ela já não fica livre, ela se sente aprisionada, né? Ela fica acorrentada. E o que acontece com essa pessoa? Ela tende a querer se afastar dessa relação. Por quê? Porque é muito peso. Mas como assim? Eu dei tudo para aquela pessoa e agora ela foi embora. Ela me deixou. Eu paguei tudo, né? Paguei os estudos, paguei, dei casa, dei carro, dei tudo e aquela pessoa foi embora, Sim. né? Então, Como nesse olhar por isso? sentido, né, Bruno, a gente sempre traz que existem relações de iguais, entre iguais e entre Sim. desiguais, né? Então vamos Uhum. falar primeiro das entre desiguais, que é a nossa relação com os pais. Afinal de Sim. contas, como eu posso retribuir a vida aos meus pais? Alguns dizem, bom, mas você pode dar a vida aos seus filhos, mas isso não é, eu não estou retribuindo a eles algo de Sim. igual tamanho ou um pouquinho maior, eu não tenho como. Então, o Bert nos ensina que nesse relacionamento com os pais é muito importante, é fundamental para equilibrar essa balança que eu expresse verbalmente, e aqui, gente, prestem atenção, verbalmente. Não adianta eu falar assim, eles sabem. Não é isso, é expressar verbalmente todo o meu amor e gratidão por tudo que eu recebi. Porque quando eu faço isso, aí sim eu tenho chance de equilibrar essa balança e não ficar me sentindo eternamente devedor desses pais por tudo que eu recebi, né, Bruno? Sim. Como olhar para esses pais, verbalizar o que não é fácil e pensar como eu posso agradecer, talvez, pelos meus pais por algo que eles não me deram. Como eu posso reconhecer o que eles deram e o que eles não deram. Eu posso partir de perspectivas e comparativos, então, pô, mas os pais dos meus amigos deram tudo para eles e os meus pais não estavam tão disponíveis, não tinham tantos, talvez, recursos materiais para dar tanta disponibilidade afetiva, pessoal. E eu ainda assim preciso agradecer.
olha o que eles fizeram Sim. comigo, né? E Por aí a culpa gente dos meus volta. pais, mas assim, aí a pessoa pode trazer, mas por culpa dos meus pais, a minha vida hoje é assim, por culpa deles. E esse exatamente é um movimento que não traz a solução. De Talvez jeito nenhum. é ampliar o olhar para esses pais e dizer, e não é algo, não é um ato fácil, mas é reconhecer, bem, talvez tenha sido difícil a minha infância. Talvez eu não tenha recebido exatamente tudo o que eu gostaria, mas o essencial eu recebi, porque se hoje estou aqui vivo, é porque isso foi possível. E como olhar de uma outra perspectiva, não do cobrador, mas de uma perspectiva mais humana. Eles deram o que eles tinham para dar, Sim, o e que aí eles eu podiam. resgato, Bruno, aquilo que a gente trouxe nas outras lives, que é importante dizer. O Bert, ele nos diz, né, com tantos anos de experiência Uhum. desse trabalho, que nós temos missões, nós viemos Sim, para essa vida para desempenhá-las, né, para cumpri-las, e nesse caminho de aprendizado, que é muito individual, o meu, o seu é seu, eu tenho os pais certos para mim. Ou isso. seja, eles, através desse jeito que eles têm, das dificuldades que eles têm, daquilo que eles conseguiram e não conseguiram dar, eu vou aprendendo e vou crescendo nessa missão. Então, é muito importante a gente entender esse conceito, porque, gente, é fantástico. Assim, é uma paz de você dizer, ok, seja como eles são, tem os defeitos que eles tiverem, tenham errado o quanto eu julgo que eles Uhum. errei, eles são os pais certos, porque existe nessa relação com eles algo para mim, como alma, que preciso aprender. Então, aí a gente vem para isso que o Bruno falou. Muitas vezes eles não são aqueles pais idealizados que a gente queria, aqueles da novela. Às vezes eles são realmente pessoas difíceis ou tóxicas, como muitas pessoas dizem, mas por alguma razão que eu não sei, que eu desconheço, através desses relacionamentos eu tenho algo para aprender, né, Bruno? Exatamente. E quais são as formas de nós aprendermos? A gente pode aprender pelo exemplo. Meu pai fala que o exemplo não é a melhor, mas a única forma de ensinar, né? Segundo meu pai. E, e qual o exemplo? Às vezes o exemplo do fazer igual ou do não fazer. Certa vez eu atendi uma pessoa que reclamava que o pai era muito desorganizado financeiramente e ele era extremamente organizado. E eu disse para ele, então agradeça a seu pai, porque ele foi um excelente professor. Ele falou, como assim? Claro, Meu pai não me ensinou nada. Eu falei, lógico que ele te ensinou. Através da desorganização dele, ele te ensinou a importância de ser organizado. Quando você muda a perspectiva, você fala, nossa, então nós temos os pais certos? Sim. E os nossos pais sempre nos ensinam. Talvez não na forma como gostaríamos. Talvez eles não vão pegar na nossa mão e nos ensinar o caderno de caligrafia. Talvez seja aquele pai que vai dizer, não tá bom, faz de novo. Não tá bom, faz de novo. Não tá bom, faz de novo. E talvez tenha aquele pai que nem olhe esse caderno, porque para ele talvez não tenha sido possível, ou talvez ele nem saiba como fazer a letra, mas você pode fazer sim, e reconhecer isso. exatamente. E então, nesse sentido, nessa relação que é entre É. desiguais, onde nós somos os pequenos e os pais são os grandes, Uhum. a única forma de equilibrar internamente, porque no final das contas o que a gente quer é a nossa cura, é o nosso crescimento. Então, se eu quero estar em paz e receber a força que essa relação pode me trazer, eu preciso sim, de alguma forma, e no meu tempo, no meu momento, do meu jeito, expressar toda a minha gratidão e todo o meu amor. Porque mesmo que pareça que a gente não ame, a gente ama, muitas vezes cegamente, fazendo o quê? Sim, Repetindo. Então, Bert padrões. diz, tudo aquilo que a gente critica nos nossos pais, a gente acaba desenvolvendo. Tudo aquilo que a gente exclui neles, cresce em nós. Então, a gente precisa, de alguma forma, em algum tempo, chegar perto dessa postura de poder agradecer, né? E aí tem algo importante para dizer para aqueles pais superprotetores e que dão em excesso, Uhum. né? Muitas vezes Uhum. esses pais, eles dão tanto, 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 tanto que eles aumentam essa dívida interna dos É, filhos, né? É preciso dar,
mas é preciso também soltar, é preciso empurrar para a vida em algum momento, né, Bruno? Dar demais, fazer tudo pelo outro, é tirar da outra pessoa o direito de aprender, o direito de conquistar. Então, é compreensível que pais que passaram, às vezes, por necessidades, dificuldades na infância, enfim, não queiram que seus filhos passem pela mesma experiência ou pela mesma dor. Só que foi através dessas experiências e dores que eles se fortaleceram e cresceram. E não dar aos filhos a oportunidade dessa construção é tirar deles esse aprendizado, essa experiência. Então, lógico, É não é verdade. fazer algo, então eu vou maltratar para que ele aprenda a lidar com o mundo, porque o mundo é malvado. Não é isso. É dar sim a oportunidade, mas permite também que a própria pessoa busque, né, ela possa construir, ela possa criar, se desenvolver também a partir dos seus próprios recursos, né? Sim. Apoiar, mas não fazer pela pessoa. E nesse sentido, né, ainda na relação com os pais, eu queria trazer algo que acontece corriqueiramente, Uhum. frequentemente nos meus atendimentos, né? É a percepção do quanto que aquilo que eles fizeram, o amor que eles puderam dar dentro da consciência que eles tinham, de alguma forma não é visto pelos filhos, porque os filhos estão presos na criança que busca algo a mais, ou nas ilusões, ou na demanda. E o quanto que a hora que eles conseguem enxergar aquele amor que sempre esteve ali, aquilo tudo que foi dado e foi feito e que sempre existiu. Mas a hora que eles conseguem realmente enxergar como isso muda a vida. Ontem mesmo, Bruno, eu falava sobre isso na live, porque uma pessoa escreveu exatamente isso. Ela disse: a partir do momento que eu consegui enxergar o amor que sempre existiu, mas que eu negava, que eu não enxergava, que Ou eu ficava idealizava, buscando, que eu idealizava, a minha vida mudou e eu consegui olhar para eles de outra forma. Então, nessa equação do dar e do receber, muitas vezes existe uma cegueira sim, infantil nossa. Eu já estive nesse lugar, o Bruno, todos nós em algum momento. A gente sim, olha sempre demandando, sempre querendo mais, sempre querendo o pai do vizinho, a mãe da novela, e a gente não enxerga a forma como esses pais expressam esse amor. E existem muitas formas. Para alguns homens, por exemplo, né? Porque historicamente essa foi a forma, dar o sustento da família, né? sim. Prover é a forma de demonstrar amor. Sei que muitos podem dizer, ah, mas isso é muito fácil, ou isso está errado, mas existe toda uma questão histórica, existe toda uma forma como ele aprendeu a amar e a demonstrar. Talvez o pai Exato. dele só tenha feito assim, nunca tenha conseguido dar um abraço, mas deu toda a comida que precisava e todos os bens materiais que essa criança precisava. Então é preciso a gente ampliar, né, Bruno, o olhar, como você gosta sempre de trazer. Essa É. ampliação do olhar pode mostrar muito pra gente. Sim, é interessante olhar as perspectivas e reconhecer aquilo que foi possível. Teve uma vez um exemplo de uma pessoa que trouxe que a mãe nunca tinha escrito uma carta para ela, ou nunca tinha, né, escrito no caderninho do colégio. E ela se ressentia por isso, porque todos os amigos tinham cartas da mãe, mas ela não tinha. E ela cobrava por isso e ficou muito triste até que ela descobriu que a mãe não sabia escrever. E aí mudou a perspectiva dela, porque ela não conseguia reconhecer o amor através do cuidado, da alimentação, de levar para a escola, mas para ela o que era o importante? Era a escrita A no carta. caderninho, a carta. E muitas vezes a gente se apega àquilo, a questões que talvez não sejam possíveis ou não estejam disponíveis e deixamos de receber tudo aquilo que é dado. Sim. E não devemos usar régua para comparar nem medir, porque régua não se aplica à relação humana, principalmente em relação aos pais. Eu não posso usar uma régua para comparar meu pai com o pai dos outros, porque Sim. simplesmente não funciona, né? Isso não é, talvez eu ousaria dizer que não é nem humano pegar régua para comparar, mas é olhar, né? É E tem olhar e aquele ver o que é exemplo. possível.
Sim, aquele exemplo muito simples que a doutora Vanessa Alfiero Pinheiro da Rocha. trouxe na live, né? Que ela perguntou para uma senhora, né? Se eu pedir para a senhora só tem limão em casa, e eu peço para fazer um suco de laranja para mim, a senhora consegue? Uhum. Ela disse, claro que não. Então, como que nós podemos exigir do outro aquilo que ele não tem para dar? Exato. Por mais que doa saber que o outro não tem aquilo para dar, não tem como, ele não tem como dar o que não tem dentro, né? Então ele dá aquilo que ele pode, aquilo que ele consegue. E se a gente viver nessa expectativa de receber mais, a gente vive enfraquecido, a gente vive infeliz, a gente vive se vitimizando, né? A gente se Sim. coloca rapidamente naquele papel de vítima. Então, é muito importante a gente entender que sim, o equilíbrio de troca, de dar e receber, é importante na relação com os pais, mas que nessa relação, por natureza, nós já somos devedores. Então a gente precisa olhar com respeito, com gratidão, amor e expressar esse amor, né, Bruno? É. Logo no começo você trouxe, né, Gi? Como é que eu posso retribuir, às vezes tendo filhos? E as pessoas que não podem ou não querem ter filhos? Elas fazem como, Exato. né? O que eu faço, então, para reconhecer aquilo que eu recebi? Eu faço algo de bom da minha vida, reconhecendo o que eu recebi e reconhecendo o que eu não recebi. Então, eu recebi através dos meus pais, eu recebi uma malinha com alguns recursos, os necessários. E ao longo da vida eu tenho a possibilidade de desenvolver novos recursos, ampliar o olhar e dar novos passos, se eu assim o desejar. Essa é a dinâmica da vida. Então, fazer algo de bom e dedicar a esses pais, né? A vida Sim. segue através do sangue ou através das ações. Então, é levar adiante tudo aquilo, é dar aquele passo além, um passo a mais. Por quê? Sim. Porque a vida é crescimento, é evolução, é seguir adiante, olhar para frente. Então, se a gente for, né, Bruno, resumir os três pilares na relação com os pais, é fácil, né, na teoria. Então, nós É, precisamos incluí-los, ou seja, toda sempre. vez que eu excluo, seja julgando, criticando, brigando, olhando de uma forma depreciativa, eu estou excluindo, então eu preciso incluir, ir para o meu lugar na ordem de chegada, ou seja, nós somos os menores diante dos Uhum. pais. E eu preciso expressar o meu amor e a minha gratidão. Esses são os três pilares nessa relação. Mas a gente também tem que olhar para os outros Só, relacionamentos só entre um, iguais. sim, só fazendo um parêntese nessa relação de desiguais com os pais. Falou do pertencimento, da ordem, mas vão ter momentos que a gente vai sim ficar bravo com os pais, incomodados, vai julgar, vai criticar, vai querer salvar, vai querer resolver. É natural, tá? Eu levanto aqui minha mão, minha mãe está aqui presente, ela Claro. pode confirmar isso. Às vezes que eu já fui desrespeitoso, que eu já quis resolver, já fiz tantas coisas. Isso é natural, tá? Então, não vamos esperar uma perfeição, porque esperar a perfeição de um ser humano é desumano. Isso não existe. Porém, o que eu Uhum, faço com tudo isso? Eu percebo que eu fui desrespeitoso, eu percebo que eu não fui legal. Eu reconheço. uhum, Eu dou um passo atrás. Começa comigo. sim, Eu reconhecer, falei, bem, é o que eu podia fazer naquele momento, mas o que eu faço a partir disso? Talvez eu tenha que exatamente. me reconciliar, voltar para o meu lugar, pedir desculpas, né? Ou reconhecer, aqui eu pisei na bola, aqui Uhum, eu te magoei. sim, É dizer, eu recebi sim. Eu preciso reconhecer que foi o necessário. Suficiente? sim. Depende. Pode ser que para minha expectativa não tenha sido, mas é o que pode ser. E é o que você falou, Gi. Suco de limão não se faz com laranja. Não se Então, faz. E é então aquilo que façamos limonadas. É, você trouxe na última live. Quando queremos ser grandes diante dos nossos pais, nós somos pequenos diante da vida. E quanto mais a gente excluir, desrespeitar esses pais, mais a gente vai encontrar no trabalho, no relacionamento a dois, nos amigos,
pessoas que vão trazer os mesmos conflitos, porque a gente está como excluindo parte de nós mesmos, né? Sim. Mas agora eu queria trazer, Bruno, então a relação entre iguais, né? E que relação é essa? Com os amigos, no trabalho, com o companheiro, né? E como funciona, então, a questão da balança, né? Nessas situações. Então, é aquilo que nós falamos lá atrás, para que o vínculo siga forte, para que a gente possa ter realmente fluidez, respeito, amorosidade nesses relacionamentos, é preciso equilibrar o dar e o receber. Mas é preciso a gente olhar primeiro para a gente, sempre para a gente, né? A primeira coisa é fazer uma reflexão. Será que eu estou dando demais e sufocando o outro? Será que eu dou e eu quero receber do mesmo jeito, mas o outro, claro, não consegue me dar desse mesmo jeito? Será que eu me fechei para o receber? Aqui é importante, gente. Existem muitas dinâmicas sistêmicas que mostram que muitas vezes nós nos fechamos por uma dinâmica de autopunição, porque nós achamos que não somos merecedores, que não somos pertencentes, porque um ancestral lá atrás sofreu algo e a gente ficou colado nesse sentimento. Então, muitas vezes, não se permite, muitas vezes a gente nem consegue realmente enxergar. Então, não é tão simples quanto parece, né? Mas uma coisa é muito importante: a gente não encontra o companheiro ou os amigos por acaso. Todos aqueles que entram na nossa vida têm uma razão de ser, tem algo que a gente tem para receber dessa pessoa e essa pessoa tem para receber da gente. E especialmente nos relacionamentos a dois, tem algo que eu busco nesse sistema familiar dele ou dela e ela busca no meu. Então, esse aprendizado, o Bert diz que é um dos mais ricos de todos, porque é onde a gente tem a possibilidade de purificar as nossas dores. E não entrar na racionalização e começar a perguntar e se perguntar, nossa, mas então, o que eu estou aprendendo com o meu parceiro, o que eu estou aprendendo com os meus amigos? Não é esse o movimento. Porque essa atração, ela se dá de uma forma inconsciente. Por que eu gosto de alguma coisa? Por que eu vou para um determinado lugar e de repente ali eu recebo algo? Às vezes eu falo, nossa, me deu vontade de conversar com alguém e eu levei uma palavra que a pessoa precisava ou a pessoa trouxe uma palavra que eu precisava. Essas conexões que vão muito além da nossa compreensão e aqui eu não entrarei porque eu não ousaria tentar explicar algo que eu também não sei, mas que eu reconheço que existe e que é assim, ou se mostra assim. É isso. Quando a gente pensa nessas ajudas, né? Será que eu sou aquela pessoa que estende a mão e espero a outra pessoa pegar para eu ajudar? Ou será que eu sou aquela pessoa que agarra a mão do outro e puxa? Né? Como se dá? Como é que eu olho para as pessoas à minha volta? Com o meu filtro, né? E exigindo que elas sejam iguais a mim e julgando, criticando, esperando que elas façam aquilo que eu quero, desejo, né? E construir como o certo, o correto, o ideal, ou eu permito a pessoa ser o que ela é? Sim. E aí a gente volta lá atrás, quando a gente disse que todos nós queremos pertencer. Historicamente, né? Pertencer à tribo significava estar sob os cuidados, sobreviver, segurança, né? E isso nunca mudou. Vai mudando a organização da sociedade, mas em última instância o que a gente quer é pertencer. Pertencer ao grupo de amigos, pertencer ao grupo das mães da escola, pertencer ao grupo do trabalho. A gente quer pertencer, né? Essa Fazer parte da turma. Fazer parte da turma. Isso está dentro de todos nós. Por quê? Porque ser excluído é vivenciado para a gente como morte, como fim, como uma sensação muito difícil, muito, de não pertencimento, de não merecimento, de não ser adequado o suficiente. Então, isso tem a ver com a forma como nós somos criados. Educar, como eu já disse em outras lives, é reprimir, é repreender,
é moldar. Todos nós passamos por esse processo. Mesmo a família que você diz, bom, mas os pais mais liberais, não tem a ver com ser liberal ou não. Tem a ver com fazer com que esse meu filho receba as crenças e valores do meu sistema para que ele pertença a ele, né? E cada sistema, como o Bruno trouxe, tem as suas regras. Então, no meu, por exemplo, é errado furtar. Mas existem famílias onde, se você furta, você está fazendo como seu pai, como seu avô, e todo mundo celebra. Então, está além de bem, de mal, de certo e errado. Está dentro de uma consciência pessoal que tem a ver com aquela família. E aí, nós vamos sendo moldados. E nesse processo, acontece algo muito interessante. Nós vamos sufocando a nossa essência. Nós vamos sufocando aquilo que é nosso, né? E chega um momento que nós já nos torcemos tanto para pertencer que nós não sabemos mais o que é nosso e o que não é, e o que é de fora. Sim. E aí o Bert nos diz que quando a gente vai para um relacionamento a dois, a gente tem essa oportunidade de revisitar tudo aquilo. Por quê? Porque eu agora trago tudo do meu sistema e eu quero pertencer a ele, eu quero seguir esse sistema. E o meu companheiro traz tudo do dele e ele também quer pertencer ao dele. E como fica depois que passa a paixão, depois que passa a atração, aquela coisa que você nem pensa em nada mais? Aí a poeira baixou. E o que acontece? Eu quero defender o meu sistema e ele quer defender o dele. Internamente existe uma briga em mim e nele. Sim. E aí sim, através desses conflitos que surgem, a gente pode começar a olhar e a ver, bom, isso sim, isso faz parte de mim, isso é o meu limite, isso é o que eu quero, e isso não. Então eu vou poder abrir mão disso. E como é difícil abrir mão, né, Bruno? Muito. Como é difícil aceitar a outra pessoa com tudo que ela traz, contém, e que às vezes vai na contramão do que eu acredito, do que eu tenho como certo, do que eu espero. E através desses conflitos que nós somos convidados a crescer. É através dessas divergências ou dessas novas possibilidades que eu posso, puxa, mas então quer dizer que eu posso também ampliar e fazer diferente? E como você trouxe, né, gente? Às vezes eu estou tão fiel ao meu sistema, como eu vou fazer diferente? De repente, Sim. na minha família, almoço aos domingos é sagrado. E de repente, eu decido, na minha família atual, dizer, bem, acho que esse fim de semana nós não vamos almoçar com a nossa família de origem, vamos passear. Mas como assim? É tradição. E aí eu vou ter que entrar em contato com o quê? Com a culpa. Sim. Ou como o Bert, né, trouxe, a má consciência de eu romper uma tradição, romper uma expectativa daquilo que era esperado. E quando eu me permito fazer algo diferente, não de uma forma agressiva, não de uma forma com desprezo, mas respeitando também o meu movimento, o meu crescimento. Eu amplio. Sim. E eu recebo com isso. Né? Ampliar Sim. o olhar. Porque a nossa postura imediata, quer dizer, a reativa na hora do conflito, ela sempre vai nos puxando para essa criança desse sistema. Isso. Então, eu reajo automaticamente como uma criança. Opa, estão querendo fazer algo diferente. Eu não quero, porque o que eu conheço me traz segurança. Abrir mão do que eu conheço, abrir mão de uma crença tão antiga, é algo certo, que requer coragem. Né? Sim, do que é certo. Algo, e é algo que vai mexer com as minhas dores. Vai lá dentro de mim. E aí nós não estamos mais acostumados a fazer isso, a mergulhar nas nossas dores, aí por baixo das camadas que nós usamos para nos proteger, porque quando fomos sufocando essa essência, nós fomos criando camadinhas. Então, sacudir essas camadas dói, é difícil. Eu posso experimentar sensações como essa de rejeição profunda, de morte, de desespero. Então, quando eu me vejo diante
de algo que tenta ameaçar isso, eu vou para a criança. E eu reajo de um Como a jeito criança. como criança. Sem a maturidade daquele momento, sem aquele centramento e sem olhar para as coisas como elas são, sem paixão. Por quê? Porque estarei apegado, né, a um sentimento, a uma necessidade até de sobrevivência, né, de defesa, de proteção. Então eu me fecho e eu não deixo. E aí vem a questão da fidelidade. Então eu vou defender a tudo aquilo que eu aprendi e recebi como o que é certo para mim. E isso é tão Exato. forte e tão arraigado assim, em algumas pessoas, que pessoas são capazes de abrir mão até de ter a troca na relação para preservar aquilo que elas têm como o certo. Às vezes a cultura familiar, aqui eu não falo como algo ruim, mas é um convite para perceber. Às vezes a cultura familiar ela é tão forte, ela pressiona tanto que algumas pessoas se submetem e acabam abrindo mão de crescer para preservar aquilo que é tido como o certo e esperado. Sim, e nesse processo, como agora precisamos construir o nosso sistema, o nosso conjunto de regras, Sim, muitas vezes surgem os conflitos com sogras, com cunhadas, com todas as outras pessoas envolvidas nisso, porque nesse momento, muitas vezes, eu acabo desrespeitando, eu acabo indo para uma postura, como você disse, mais combativa. Então, não é assim que a gente se despede de uma crença, não é assim que a gente se despede de algo que já não me serve mais. Eu primeiro me centro, eu vivo essa dor, eu choro o que eu preciso chorar dessa despedida, eu avalio se isso está alinhado com a minha essência, com a minha alma, ou se eu posso sim. abrir mão disso. E se eu posso, eu vou abrir mão com muito respeito, com muito carinho pelo que essa crença me fez até hoje. Então, vamos dar esse exemplo que é simples, né? Então, se eu vejo que de repente eu não quero mais ir todos os domingos e que eu quero fazer diferente, como você trouxe, eu vou agradecer por todos os domingos que me trouxeram tantas coisas e que me fizeram ser quem eu sou, mas eu vou deixar isso agora para trás, com muito carinho e respeito com os meus pais, e vou me permitir. E sei que é batida a palavra, é batido o termo, mas é isso. Eu vou me permitir fazer diferente, honrando o meu sistema, me despedindo dessa crença e suportando a culpa de fazer diferente, como o Bruno trouxe, a má consciência, porque todas as vezes que eu quero sair debaixo desse guarda-chuva da consciência do meu sistema e eu quero fazer diferente, eu sinto a culpa, ela tenta me puxar para trás, né? Sim. Mas se o que eu quero fazer está alinhado com a minha alma, está alinhado com as leis sistêmicas, porque isso é importante. Aí sim eu consigo suportar essa culpa, me manter firme e ela se dissolve. Isso Então, pode não, eu falar, ia comentar Bruno. assim, é importante porque não se trata de birra, né? A pessoa, agora eu quero dar o troco. Não é isso. O próprio rabino Newton Bonder, que é o autor da Alma Imoral, ele fala: se permitir a transgressão, mas respeitando a tradição. E transgressão não é vandalismo, não é violência, não é desrespeito. Transgressão é fazer diferente, como a gente está Sim. trazendo. Então, é eu me permitir, mas reconhecendo a importância da tradição, sem crítica, sem julgamento ou condenação. Talvez para algum sistema familiar, para um núcleo, aqueles almoços de domingo sejam sagrados e assim serão enquanto eles existirem. Tá tudo certo. Sim. E se eu de repente falo, olha, um domingo por mês eu quero ter a liberdade de fazer diferente. E eu faço isso Uhum. de forma respeitosa, pode ser que seja incômodo para as outras pessoas, mas através do meu respeito, fica leve. Se eu faço rejeitando, reclamando, pronto, Criticando. criticando, aí fica pesado. Aí vem a culpa, aí vem outras questões que vão, né, se mostrar nas dinâmicas, Sim. através de conflitos, enfim, a Sim. vida. Eu acho que a grande mensagem é, né? Muitas pessoas chegam para mim e dizem, quero me separar.
chega, não dá mais e tudo mais. E eu, como disse ontem também, e gosto de trazer de novo, eu sempre digo, vamos primeiro olhar, né, para você, né? Como que você está com você mesmo? Porque muitas vezes esse embate, esse conflito que surge no casamento é justamente algo tentando te chacoalhar para olhar uma outra questão sua. Na maioria das vezes é isso. É algo que você excluiu, algo que você deixou para trás, é algo que precisa se renovar em você, é um passo que você precisa dar, mas que muitas vezes fica misturado nesse conflito, né? Então, é muito importante a gente enxergar aquilo que o outro dá, enxergar se a gente está dando demais, se a gente está fechado para o receber, né? Eu gosto de trazer também o exemplo, quando eu conheci o olhar sistêmico, eu fui perceber o quanto que eu já assumia a frente em relação aos filhos, muitas vezes não dando espaço para o meu marido fazer, porque eu faço do meu jeito, eu faço de forma imediata, eu vou lá rapidamente e resolvo. Eu não tinha paciência para esperar que ele fizesse do jeito dele, como ele consegue, porque não é como eu consigo, é como ele consegue. E isso trouxe muita força para o nosso relacionamento, porque eu comecei também a enxergar tudo aquilo que ele fazia e que eu não apreciava, e que eu nem enxergava. E, gente, não é uma escolha nossa enxergar ou não. Isso tem a ver com toda a consciência da nossa história, né? Consciência do nosso sistema. Então, não é que eu escolho não escolher, realmente eu não escolho não enxergar, realmente eu não Isso. enxergo. Então, aqui fica um alerta para que todos nós possamos abrir os olhos no outro sentido, né? E enxergar o que está acontecendo. A gente, nos nossos cursos, a gente traz uma cena de um filme interessantíssimo, porque tem a mulher falando, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro, lá, lá, lá. Aí corta e mostra o homem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e ela nunca nem parou para olhar. Ela nunca nem Exato. valorizou, como se isso não fosse mais do que minha obrigação. Então, a primeira coisa importante aqui que eu quero chamar a atenção é isso, né, Bruno? Se a gente pensa nas relações, seja entre casais, entre amigos, será que eu chego para uma relação com exigências, com checklist, com expectativas, ou estou aberto para, assim, como com a inocência de uma criança, a curiosidade, a permissão de simplesmente ser, vivenciar aquele momento? Então, nas relações, como você trouxe, de quanto maior a troca, maior a confiança. Agora, para que haja confiança e haja troca, é preciso se permitir. Se permitir é se mostrar. Não só a parte boa, é se mostrar. E todos nós temos, né, tudo dentro de Sim, nós. Não só a parte boa, né? A aparência. A aparência, sim, em algum momento, ela não vai ser sustentada se ela não for real. E como sim. fazer isso? Porque E mostrar a essência, mostrar o sentimento, se vulnerabilizar é um ato de coragem, primeiro, de humildade, e é o que vai permitir trazer conexão. Não é, ser um coitado, ou se colocar no papel de vítima ou de lamento. Não é isso. Mas é reconhecer, como você falou, talvez aqui eu esteja, eu estou ultrapassando um espaço que não é meu, ou querendo algo que não é possível. Eu respeito aquilo que é possível ser trocado e reconheço isso sim, do e é que é. importante, né, Bruno, a gente Uhum. reconhecer também a nossa indisponibilidade. Ela não é muito clara, mas muitas vezes, quando a gente abre o campo, tratando de um assunto de casais, e mostra, né, para onde esse homem está olhando, para onde essa mulher Sim. está olhando. Muitas vezes ambos se surpreendem, porque essa mulher está olhando para o pai, por exemplo, uma relação completamente difícil, conturbada e tudo mais. Esse homem está olhando para outro lado, né, para algum outro ancestral. Quer dizer, uma coisa que pesa muito nessa questão da disponibilidade são os antigos relacionamentos, né? Sim. Quando nós nos despedimos da forma errada ou da forma desrespeitosa de um antigo amor, nós seguimos vinculados. Mas nós podemos não entender, não ter É. consciência, mas nós seguimos. E aí a Ou gente mesmo, perde um mesmo pouquinho a quando não despede capacidade. também.
mesmo quando não despede. Às vezes a gente perde um pouquinho a capacidade de se vincular plenamente no próximo. E às vezes nesse também a gente perde, porque foi essa despedida trágica, traumatizante, e a gente vai perdendo, né, a nossa capacidade de se vincular. Então, muitas vezes a gente está num casamento de 20 anos, mas a gente não está disponível, a gente está, de alguma forma, a gente tem uma barreira, a gente Parcial, tem uma né? dificuldade de confiar, de se entregar, né? Isso também se mostra de uma outra forma nos relacionamentos com os amigos, por exemplo. Muitas vezes eu já tenho tantas dinâmicas atuando em mim que eu não consigo confiar, que eu não consigo me entregar, que eu não me sinto parte. Então, a indisponibilidade é algo que pesa muito nessa questão da troca. E é muito importante a gente descobrir o que está por trás disso, porque só assim, com a nova consciência, a gente consegue se livrar de tudo isso e poder estar verdadeiramente presente, né, Bruno? Então é importante olhar para os antigos relacionamentos, é Sim. importante honrar, dar lugar a essas pessoas. Não é isso, Bruno? E é interessante porque é mais só do que, né, se livrar, é tomar consciência e fazer algo além disso. É eu me perceber, né, é eu me conhecer e perceber as dinâmicas que ainda atuam em mim e que eu posso perceber, bem, essa dinâmica, ela está somando ou está subtraindo? Talvez eu exija de mim uma certa gentileza de dizer, eu ainda preciso dela. Eu ainda preciso dessa proteção. A pergunta não é o porquê, mas é para quê? Para eu ser visto, para eu ser reconhecido, para eu pertencer, né? Até ontem eu escutei e achei muito interessante. O porquê é sempre para o passado, uma justificativa. O para quê olha para o futuro. Para que eu preciso disso? E é como a gente começa a se perceber, para quê? Para quê? É uma proteção, é uma segurança, é uma necessidade, é uma afirmação. As relações, elas vêm para somar, se assim nós permitirmos. Porque elas também podem Sim. subtrair, como a gente trouxe a questão da troca, né? A troca tem a troca positiva e tem a troca negativa. Quanto menos a gente troca, os laços vão se afrouxando, vão se distanciando até que eles se desfazem. Isso numa relação de casais ou uma relação de amizade. Mas Sim. em relação aos pais, esses laços podem se desfazer? Né? Como é que funciona? Não é bem assim, né, gente? Não, não é bem assim. É, muitas vezes num relacionamento, realmente cada um cresce para um lado. Acontece. O aprendizado já se cumpriu. Eu recebi muito, dei muito, e ele também. Mas cada um vai crescendo para lugares diferentes, né? E sim, às vezes é necessário a despedida. Mas essa despedida precisa ser feita, então, desse jeito, onde cada um, como adulto, porque se eu ficar naquela coisa, você fez isso, você fez aquilo, você é o culpado, você. Eu vou para criança. Checklist. É, exatamente. Então, assim, eu preciso estar no lugar de adulto, reconhecer para mim mesmo aquilo que eu consegui, aquilo que eu não consegui, aquilo que eu sou responsável, que eu fiz, que eu feri o outro, e ambos poderem chorar o fim desse sonho, né? Juntos. E se não for possível juntos, mas com o outro no coração. Porque se eu fico só nessa coisa de você é isso, você fez aquilo e etc., eu não consigo me desvincular. Eu saio dessa relação e continuo vinculada. Então, é importante também saber como se despedir, para que possa dar um novo passo sem estar amarrado ali atrás, sem estar trazendo todos os outros pesando na Uhum. gente, né, Bruno? Um exercício para a vida começa no eu. Então, é sempre a partir da perspectiva da primeira pessoa. Como eu me sinto, né? Como você trouxe, às vezes em acusações, em demandas, não. Como eu me sinto, qual a minha necessidade, o que eu desejo, o que eu quero. E às vezes eu sinto que eu já não estou mais disponível para a relação, ou eu quero algo. Não, você não fez isso, você não me deu aquilo, você não me deu atenção. Não. Eu fiquei triste porque você não me avisou que, sei lá, ia atrasar. Pode parecer coisa simples, pequena, mas a pessoa, quando não olha para isso, isso vai somando, vai somando.
e de repente, através de algo simples, algo explode. Por isso que a importância da comunicação, do diálogo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é um convite. É um convite que nós temos, porque, novamente, os vínculos, quanto maior a troca, maior o vínculo. E troca é troca. Troca não é eu só pensar, é eu também agir, é eu também fazer, é eu também falar, é eu também Sim. ouvir, né? Não é só eu falo e a outra pessoa ouve, não. A outra pessoa também pode falar, ou melhor, tem o direito de falar. Mas quando a gente traz a nossa perspectiva, como eu me sinto, o diálogo, a comunicação, ela se estabelece. Quando eu começo nas acusações e ataques, aí o conflito, ele vem, ele surge. E eu quero trazer, Bruno, o que eu falei ontem também na live, eu acho importante repetir. A gente no olhar sistêmico, não se trata de pedir desculpas, né? Sim. Porque quando eu peço desculpa, eu pego o peso que está comigo e eu jogo para o outro. Que agora ele tem a responsabilidade de me desculpar ou não. Eu agora fico ali numa posição tranquila, com a consciência tranquila, porque eu já joguei a bola para o outro. E se ele não me desculpar, então ele é o malvado, ele é o ruim, eu sou a boa. Então não se trata disso. Essa não é a postura sistêmica. A postura sistêmica é como adulta, eu reconhecer aquilo que eu fiz e dizer, eu sinto muito, profundamente se eu te ferir. Eu aceito as consequências do meu ato e eu reconheço. Quando eu faço isso, eu estou num outro ponto de vista. Sou eu que estou fazendo. Eu não estou culpando o outro, eu estou admitindo, enxergando, eu estou me curando, eu estou olhando para mim. E claro, o outro tem a opção de aceitar isso ou não. Mas eu fiz por mim, eu tomei essa postura madura, essa postura adulta. Eu assumi as minhas responsabilidades. Então, isso é muito importante na relação de casal, na relação de amigos, no trabalho, enfim, qualquer situação que a gente se encontre, que a gente perceba isso, né? E outra coisa que eu também acho importante é quando a gente faz toda essa reflexão e percebe, bem, eu estou dando demais, eu estou sufocando o outro e fico me sentindo credora e fico ranzinza, reclamando, só esperando, e o outro naquela posição, o devedor, e isso nunca resolve, eu posso sim também fazer algo. Eu posso dar menos. Eu tenho esse poder de dar menos. E esperar e dar espaço para o outro dar mais. Isso, dar a Isso chance. requer de mim, mas é importante. Não é errado eu dar menos, de jeito nenhum. Eu me resguardo e dou menos. E aí eu começo a observar para ver aquilo que o outro me der. E eu celebro cada coisa que ele me deu. Porque ele só consegue dar aquilo que é possível, como nós falamos no começo, né, Bruno? Trazendo para uma imagem, né? Eu tenho um copo de água, né? Um copo vazio. Eu devo dar somente aquilo que cabe no copo. E às vezes é um copo pequeno. O que acontece se eu começo a dar a mais? Vai molhar, vai entornar e não vai ser proveitoso e depois vai dar trabalho para a pessoa limpar. O que eu quero dizer com isso? É se atentar para aquilo que a outra pessoa tem capacidade de receber, pode receber. Não é uma maldade, eu estou negando. Não. Mas é eu reconhecer o quanto que está somando esse dar, ou o quanto que passa a subtrair, porque toda aquela água desperdiçada, ela está sendo subtraída, ela não está somando. Sim. É um E aí, convite, Bruno, né? acho importante a gente falar mais uma vez da ordens da ajuda, porque É, sempre é um tema importante, né? Geralmente a gente dá para o outro aquilo que a gente sim. acha que é o certo para o outro, né? Então, olha, a gente já foi para um papel arrogante de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. E aí a gente dá aquilo que a gente acha. Não aquilo que o outro quer, não aquilo que ele precisa, não aquilo que ele Uhum. pediu, aquilo que a gente julgou que era o certo para o outro. Então a gente desrespeitou de tal forma o outro que isso só vai poder trazer conflito, né? Então existem as Sim, ordens da ajuda. E normalmente eu faço isso não por causa do outro, mas porque eu não suporto ver o outro assim. exato. Então, eu. E como é difícil, gente, a gente se perceber nesse lugar. Para mim foi difícil também, e é todas as vezes que eu vou para esse lugar, porque como o Bruno
trouxe, eu trouxe ontem também, a gente sai da postura sistêmica e volta. Sai da postura sistêmica e volta. É um exercício, porque se nós já tivéssemos atingido tudo, a gente não estaria mais aqui. Nós estamos aqui Exato. para aprender. Então, é se perceber saindo e voltando. E como é difícil se perceber arrogante. Como é difícil se perceber orgulhoso. Mas perceber e continuar nesse lugar só vai nos manter enfraquecidos. E essa relação vai embora. E tantas vezes é uma relação que a gente preza, que é importante para a gente, que a gente não quer se desfazer. Então, é necessário a gente se perceber. E por isso tudo começa na gente. Por isso que os cursos que a gente dá, por isso que os encontros que a gente faz, que a gente já promoveu, o Compartilha Cura, a gente sempre fala que tudo começa no nosso olhar, na nossa transformação, porque é o nosso olhar que pode impactar. A gente não consegue mudar o outro. Ninguém muda ninguém. A gente só muda a nós mesmos, né, Bruno? E abrir mão da minha certeza absoluta, como se eu soubesse de tudo. Não impor a minha vontade, a minha necessidade, as minhas convicções sobre algo que talvez não seja esperado. Hoje mesmo eu escrevi sobre a questão do divórcio, e muitas vezes eu trouxe o caso de um cliente em que ele falava, ele não foi acolhido na necessidade dele, porque as pessoas traziam tantos palpites, por que ele deve continuar casado, faz terapia, faz isso, faz aquilo. Ninguém parou para perguntar, mas como é que você está? O que você precisa? E às vezes a gente está tão preocupado em resolver e não se permite olhar e reconhecer o que o outro precisa. Talvez ele apenas, ou ela, queira alguém para compartilhar, alguém para ouvir, não quer conselho, não quer ser terapeutizado na relação entre amigos, entre colegas. Ele não está pedindo opinião, ele está apenas querendo desabafar. Agora, através de uma simpatia que culturalmente nós temos, não, eu não posso ouvir algo e ficar quieto, eu preciso resolver, eu preciso ajudar. Quando o Palpitar, né? convite é, Palpitar. como você falou, eu preciso ajudar, eu não suporto ver a pessoa naquela situação, eu preciso Sim. resolver o problema dela, Porque a gente ou a sente questão pena, dela. Bruno. Pena. E Exato, pena enfraquece o outro. Pena só piora sim, tudo, né? E a gente não tem exato. essa noção. Porque é isso que a gente sente. Em última instância, vem uma pessoa e diz, e aí você vai para esse lugar e fala, nossa, É, coitado, né? Uma família tão bonita e não sei o que. Bom, exato, e ainda traz a culpa, mas pensa nos seus filhos, pensa nisso. A sua família, ninguém divorciou antes, você vai ser o primeiro. Eu entendo o lugar dessas falas, né? Mas será que são falas que realmente ajudam, né? Trazem solução ou trazem culpa e peso? sim. E o que o Bruno está dizendo não é a gente meter, né? Como é que eu vou dizer? Dar força. Não, vai, separa. Não é isso. Não é um extremo ou outro. É Exato. escutar, é entender o que o outro precisa, o que ele está pedindo para você. Porque pode ser até que ele precise e não peça. E se ele não pediu, É. tá tudo certo, você escuta. E pode Você ser que não nem dá aquilo peça, que não é pedido. Você não pode. Exato. Então, isso é as ordens da ajuda. Isso são as ordens da ajuda. Eu dou para o outro aquilo que ele pede, aquilo que eu tenho para dar, porque muitas vezes eu não tenho. É. E somente desse jeito. E tendo empatia por ele e pelo sistema todo dele, por todos que vieram antes, porque tudo isso está a serviço de algo. Uma relação está a serviço de algo, uma separação, todos esses ensinamentos. Então eu preciso estar em paz com isso, né, Bruno? Sim, algo se cumpre, né? Às vezes num quebra-cabeça, na hora que você completa o quebra-cabeça, não tem mais o que fazer. Você parte para outro. A vida é Exato. assim. Vão ter peças, quebra-cabeças com poucas peças e com muitas peças. Tem relacionamentos que são rápidos, tem relacionamentos que são para uma existência toda, sem certos e errados, sem cobrança, sem sentença, sem julgamento, né? O que eu tenho Sim, para receber, às vezes, por que eu vou ficar na fila, né? Entrando toda hora na fila para receber algo que já me satisfez, que eu já aprendi, né? Por isso que existe, né? Você entra na escola, você faz a primeira, depois você vai para a segunda, depois para a terceira série.
Não dá para ficar só na primeira, porque eu gostei da primeira, eu quero ficar só na primeira. Aí eu estou deixando de aprender. E às vezes pessoas se colocam em relacionamentos assim. Não, eu não posso separar, ou eu não posso abrir mão. Só que ali, por uma questão de falsa segurança, eu deixo de crescer, eu deixo de aprender, eu deixo de viver. Por quê? Porque existe Uhum. ainda uma construção, uma crença de que tem que ser assim. E não, nada tem que ser. Tudo pode ser, se assim desejarmos e permitirmos. E eu queria trazer, Bruno, acho que já estamos aí com o tempo Sim, apertado, a questão da traição, né? A gente já falou em outras lives, mas é importante trazer também essa questão que é uma troca negativa, né? Algo pesado que alguém faz com outra pessoa, algo negativo, né? Algo que faz sofrer, né? E muitas pessoas seguem na questão, eu vou perdoar, né? Só que assim, esse perdão, ele não reequilibra a troca. Se ele for feito apenas assim, de uma maneira assim, perdoei e pronto. Porque se eu continuar nesse lugar onde eu me sinto superior, porque o outro é imperfeito, falho e traidor, e eu sou a pessoa boa que sei perdoar e sou, a santa. né, purificada, eu sou evoluída, se eu fico nesse lugar e o outro nesse, essa troca continua assim. Uhum. Então é assim, para que essa traição realmente possa ser olhada e equilibrada, de alguma forma, internamente, eu preciso olhar para isso de um outro jeito. Eu preciso me perceber também capaz de fazer algo muito ruim. Eu também preciso me perceber que, tendo as circunstâncias, eu também poderia, talvez não trair, mas fazer algo de, que não fosse muito legal e que fosse negativo para essa pessoa. Eu preciso me perceber humana como essa pessoa. Porque se eu não me perceber humana como essa pessoa, eu vou seguir como a credora. Eu sou a credora, porque ele me traiu e eu sou a boa e eu perdoei. E ele como devedor, porque ele me traiu e para sempre está ali, nesse lugar. E aí eu vou seguir, eu posso ficar mais 30 anos casado, mas sempre com essa balança desequilibrada, sempre com conflito, com tumulto, com sofrimento, com dor, né, Cobranças. Bruno? Com cobranças. A minha Então, pergunta é, eu ia falar assim, diga. quem traiu quem? Será que a traição é só de um lado? Né? Não sei, é trazer a reflexão. Porque às vezes a traição ela vem como uma chamada de atenção, um alerta. Às vezes ela vem para, dependendo da dinâmica de um casal, como a solução. Quando eu digo traição, talvez esse nome, essa palavra já traz um peso, mas talvez uma Sim. relação que demande uma terceira pessoa para trazer um equilíbrio. Aqui eu não entro em julgamento na, nenhum. Existem dinâmicas de casais que vai funcionar assim, com mais um elemento. E tem dinâmicas de casais que não funcionam assim. O acordado não sai caro. Mas se algo acontece, será que só um lado é culpado e o outro lado é o inocente? É Qual um a convite para dinâmica que olhar. está por trás, né? Sempre Exato. existe uma dinâmica por trás da traição. É um tema difícil, é um tema doloroso, mexe com muitas coisas. E existem pessoas que dizem, bom, para mim não dá mais. E ok, isso é o certo para elas Isso. e elas seguem a sua alma e a sua essência. Mas aquelas que escolhem permanecer, e aí fica o meu alerta, e por isso eu trouxe o tema, elas precisam ter essa mudança interna, porque senão elas vão perdoar, elas vão permanecer, mas elas vão seguir numa relação muito difícil. Então, a única forma mesmo de equilibrar essa balança, nesse caso, é essa pessoa se perceber humana, no mesmo lugar. E tem Isso. pessoas que só quando fazem realmente algo negativo para equilibrar. Algumas fazem alguma outra coisa, não saberia dizer agora um exemplo, não Mas trair, mas não sei, eu já ouvi histórias de que, bem, aí a mulher foi, pegou o cartão de crédito, gastou um monte na conta do marido, se sentiu melhor, de alguma forma quebrou essa inocência que o Bert traz, e ela falou: bom, eu também sou capaz de fazer algo muito ruim. E isso, de alguma forma, equilibrou, né? Existem vários exemplos, claro, esse eu só dei um. e, E muitas vezes não é necessário. Tudo depende de internamente como eu me enxergo. e é esse o convite para a vida.
percebermos essa inocência, talvez não tão inocente, que nós somos capazes. Então, antes de sairmos acusando ou nos sentindo puros, espiritualizados, elevados, somos humanos. Então, não tiremos a nossa humanidade nem a dos outros. Não sei quais Sim. são as dinâmicas. Não se trata de defender ou de não defender. Acontece. O Mas eu que queria fazer a fazer um partir disso? alerta. Eu queria fazer um Sim. alerta, Bruno, porque é muito comum a gente ver, né, pessoas que excluíram seus pais porque eles traíram, seja o pai ou seja a mãe, excluíram do seu coração, Ou tomaram criticaram, partido. Sim. tomaram partido. Muitas vezes elas buscam e encontram alguém que faz o mesmo com elas, primeira dinâmica possível, que a gente vê muito, ou elas começam a trair. E elas dizem, eu não sei como eu sou capaz se eu critiquei a vida inteira o meu pai e a minha mãe por isso. Porque justamente o padrão repetitivo vem para que agora É. ela, nessa posição humana, imperfeita, falha, e né, de acordo Se reconheça. com o que ela sempre julgou, possa olhar para esse pai e para essa mãe de uma nova forma, possa olhar com respeito, possa incluir, independente daquilo que eles resolveram fazer. Porque a traição, ela não tem a ver com os filhos, tem a ver com o casal. Mas a gente, como filho, acaba tomando essa dor, tomando partido, misturando tudo, achando que tem a ver com a gente. E aí essa pessoa, de repente, lá na frente, se vê nessa mesma postura e ela fala: agora eu entendo que não tem nada a ver com os meus filhos. Agora eu entendo o que aconteceu comigo. Então, isso é só um exemplo de como isso é comum. Eu já atendi tantas pessoas assim. Eu não sei se Sim, você, mas tenho certeza que sim, né, Bruno? sim. Como até aqui a Silvana colocou a repetição. Às vezes acontece. Às vezes é uma crença familiar de que, sim, todas as relações acabam em traição. Inconscientemente, eu vou buscar ou me vincular a uma pessoa que vai me trair ou que eu vou trair. Novamente, aqui é um convite para a gente olhar para além das nossas construções e crenças. Aqui não se trata de julgamento, é olhar para fatos. O que eu faço a partir Sim, disso? Porque eu poderia ficar aqui falando por que não se pode trair, as consequências. Nós não sairíamos do lugar. Isso todo mundo já sabe. Agora, o convite é darmos um passo além. Vamos ser realistas e, tá, o que fazer a partir disso? Para quê? Né? Não, o porquê. O porquê todo mundo sabe, ou de alguma como forma pode buscar a imaginar. cura, né, Bruno? Ao invés de continuar A no solução, sofrimento, né? A a solução. solução, porque ficar nesse lugar sofrido não leva a É, nada. Então, como olhar de é, outra forma? Como internalizar um novo olhar? Como ampliar, né? sim, Para que a gente se cure, porque sempre se trata de olhar para si mesmo, né? começa em E mim. se curar. Começa em mim. Sim, E como eu disse no começo, e a gente termina na live com essa mesma frase: eu sou eu e você é você. não sei. Nós somos diferentes, nós expressamos o amor de forma diferente, nós olhamos de forma diferente para a vida. Então é importante que a gente lembre disso, porque a criança não lembra, mas o adulto pode lembrar. É, sim. E eu vi que ainda teve alguns comentários, algumas perguntas. Acho que as pessoas, se quiserem mandar, né, no direct, a gente responde Hum, e pode depois trazer numa próxima live esses temas. Né? Eu vi que houveram aqui alguns comentários, então. uhum, Mas é esse sim, convite, a gente se permitir olhar, olhar além, se reconhecer e olhar a partir do eu, né? A partir de mim. dar Então, como, espaço para o outro, para ele dar também. assim, Saber que nós podemos sim receber, nós merecemos receber. Muitas pessoas, às vezes, por uma questão religiosa, ancestral, não se sentem dignas de receber. Todos nós sim, merecemos receber, todos nós podemos receber, mas também nós temos que nos abrir para receber, porque a gente não vai receber do jeito que a gente idealizou, a gente vai receber do jeito que é possível. E sim, podemos também dar, muitas pessoas não conseguem dar, porque existe uma dinâmica também de que
dar, né, implica que depois eu vou ter que receber e eu tô fechada. Então, assim, tudo precisa ser olhado Gera com obrigação. carinho, com amor, deixar com os ancestrais aquilo que é deles, deixar com os pais aquilo que é deles, seguir com o que é nosso, cada vez mais se alinhando com a sua alma, né, com a nossa alma, cada vez mais tirando essas camadas que a gente usou para proteger, conseguindo enxergar aquilo que realmente somos nós, aquilo que é a nossa família, aquilo que é o outro. Porque se eu não começo a fazer esse processo, essa busca, eu sigo vivendo a vida que não é a minha vida, é a vida dos outros, eu sigo sobrevivendo e não vivendo. E não é Sim. isso que a gente quer. Não. É ser humilde para dizer e reconhecer que sim, eu mereço e eu careço. Eu também preciso, né? Sim. Eu também preciso. Isso é o mais difícil de dizer. Eu também preciso. Sim. Hum, Bem, queridos e queridas e todos que estão aqui, muito bom, obrigada pela participação. Assim a gente encerra a terceira live dos pilares sistêmicos. Vamos ver se vamos fazer outras e que temas. A gente aceita também sugestão, pedidos, compartilhamento. Hoje à noite tem vivência em grupo. Todos esse estão workshop. convidados. Não há custo para assistir. É só mandar uma mensagem, né, Bruno? Isso, escreva para mim ou para a Gi. É através do Zoom, começa às 8 da noite. Serão duas vivências, duas constelações. E no mais é isso, né? É isso. Agradecemos a Agradecemos a presença, a presença. participação e Sim, seguimos por aqui. Quem quiser sentir, seguimos. precisar conversar, estamos à disposição. Sim. Gratidão, Bruno. Uma ótima Gratidão, tarde parça. para Gratidão, Gi. você, para E até mais todos. tarde. Até mais tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau.